Ok. Boa noite. Maravilhosos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a este lar espírita. Agradecemos a presença de vocês e agradecemos também aquelas pessoas que não pudemos agradecer muito. Assim seja. Agora puxemos os nossos olhos e abrindo o nosso coração em vibrações de amor, de paz, sentindo a tranquilidade e o conforto espiritual que vai neste momento. Levamos esses pensamentos de luz a todos os nossos irmãos necessitados, pedindo ao Pai Maior que lhes dê amparo à existência. Rogando a Deus e ao nosso irmão em nome de Jesus, que nos dê proteção e amparo para podermos dar início às nossas atividades espirituais nesta noite. Dizemos em nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E que o nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Chave de harmonia. Desejo harmonia, amor, verdade e justiça a todos os meus irmãos. Com as forças reunidas das silenciosas vibrações dos nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estou satisfeita e em paz com o universo inteiro. Desejo que todos os seres realizem as suas aspirações mais íntimas. Dou graças ao Pai invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Assim seja. Pedimos a gentileza de todos os irmãos colocarem o celular no modo silencioso. Vamos dar início, então, à sua palavra do meu irmão Juliana, com o tema desta noite, a piedade. Assim seja. Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer mais uma explanação sobre o Evangelho. Ainda seguimos no capítulo 13. E, como bem falou a Maria Teresa, sobre a piedade. Esse tema, a piedade, né, que nos trouxe foi o espírito Miguel ou Michel, depende da tradução, se é grega, mas ele nos traz, acho que um tema bem pertinente para a data que se aproxima, né, que é o Natal. O Natal, falando em si, na visão cristã, né, na visão do Cristo, do amor de Jesus. E até para não ficar muito maçante, eu trouxe só os pequenos trechos do tema, para a gente, antes de eu fazer a minha explanação sobre o tema, ler 4
pequenos parágrafos. Diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o olvido de si mesmo. E esse olvido é essa abnegação em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O Espírito Miguel ainda nos traz que grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga, e cujo olhar úmido, por vezes, antes de fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado o Consolador, um amparo. Essa transcrição foi do Espírito Miguel, como eu falei, em 1862, em Bordeaux. E eu fiz questão de falar esses 4 parágrafos, porque, imagina, há 200 anos que foram escritos e cabem tranquilamente no dia de hoje. Não mudei uma palavra. Então, quando Jesus nos trouxe os ensinamentos, a gente às vezes acha que é simplesmente um livro, né? A gente levar a fio e ler, a gente vai chegar à conclusão que realmente foi uma mensagem que ele nos deixou e sempre baseado pedindo que sigamos em amor ao próximo. A palavra piedade em si, ela quer dizer uma coisa que compaixão, né? Amparo, benevolência que nada mais é que auxílio. O significado dela, ela vem do latim, de pietas, e o significado inicial dela é devoção, um ser zeloso. E aí, se a gente analisar a piedade que o nosso Evangelho nos passa, pedindo que nós tenhamos compaixão por alguém, que sejamos zelosos pelo próximo, devoto, e que sejamos amparadores, né? E compreensivos. Porque até a chegada de Cristo, há 2.000 anos atrás, os romanos, eles usavam muito essa palavra piedade, né? E para eles, um homem, um ser, um homem em si fala homem, homem e mulher. Ser piedoso, o que era para eles? Primeiro, era cumprir todos os seus deveres, né, com os deuses, porque até a chegada de Cristo, até o primeiro testamento, na verdade, eles cultuavam muitos deuses. Né? Cada povo cultuava um deus. Os romanos tinham vários deuses. Então, ser piedoso era ser devoto ao seu Deus. Segundo, era ser devoto ao Império Romano. Terceiro, a família. E, por fim, a sociedade da época, né? As regras que eram impostas para viver em comunidades. Só que quando chegou Jesus, ele fez o quê? Ele trouxe um outro sentido para essa palavra piedade. Ele trouxe uma outra conotação. Porque ele trouxe muitas lições de amor, né? Ele foi nos mostrando que a palavra piedade, ela tinha que ter a conotação da compaixão, da misericórdia, de sentir a dor do outro,
colocar no lugar quando fôssemos analisar a situação que o nosso irmão está passando. Então, para a gente compreender o real sentido da piedade, nós temos que aprender o quê? Aprender a amar. Né? Se a gente conseguir aprender a amar no sentido universal, né? Quando a gente fala em amor, é sentido universal, né? Que é amar a todos, sem distinção. Aí nós vamos conseguir entendermos qual é o sentido, qual é o real propósito desse recado que Jesus nos deixou, de termos piedade, de sermos piedosos para com os nossos irmãos. Se a gente pensar que, no caso de Jesus mesmo, eu trouxe tema bastante voltado a Jesus. Lara sabe que eu gosto muito de falar de Cristo. E hoje eu trouxe muito voltado a Jesus devido à data comemorativa. Né? Então, eu fui agraciado de cair perto da data. Digo, não, eu vou levar hoje, vou falar aquilo que eu gosto, realmente, que é falar de Jesus. Não que o Evangelho não fale de Jesus, né? O Evangelho é todo baseado em Jesus. Mas às vezes a gente não menciona ele tanto, né? Fala mais nos espíritos. Só que os espíritos são mais nada do que emissários do nosso Cristo, não só estão ali cumprindo a lei, como Jesus falou, não vim mudar a lei, vim fazer cumpri-la. E se a gente falar em piedade, assim, ó, Jesus mesmo, quando Jesus desceu, resolveu vir, encarnar, nascer, para, entre aspas, sofrer por nós, Jesus teve que passar por um processo muito grande. Porque Jesus estava a milhões de anos de luz em relação a nós, né? Naquela época. Hoje, nem sei se já está bilhões, mas Jesus teve que baixar a sua, não sei se seria a aura, Vibração. a sua vibração. Padrão vibratório. Isso, o seu padrão, baixar. E ele levou 1000 anos para poder encarnar, poder vestir a carne. E aí a gente pega e começa, quando a gente ouve, Jesus, sempre ouviu, morreu na cruz. Esse foi o maior sacrifício de Jesus. A morte na cruz não foi quase nada para Jesus. Porque a morte na cruz só foi a morte da carne. E isso, para quem está vivendo o Espiritismo, sabe que isso não é quase nada. Jesus, ele passou 1000 anos, entre aspas, sofrendo para poder estar aqui nesses míseros 33 anos, ou 35, não tenho essa dúvida agora. Nós vamos pensar no 33, acho que é uma... E, então, a gente sempre, quando fala assim que Jesus morreu na cruz, não, Jesus sofreu muito antes da cruz. E aí eu digo, que exemplo de piedade maior que esse, né? Ele teve piedade para com aqueles que estavam aqui na Terra. Ontem, quando eu estava montando essa explanação, me veio isso. Talvez não tem prova maior de amor que um ser de luz possa ter feito para... Até porque a ideia de ele encarnar na Terra foi exatamente essa, né? Para dar uma alavancada na humanidade naquela época. E muito novo, né? Totalmente. Existe, imagina, são só 2000 anos, um planeta que tem 400 milhões de anos, mudou muito, né? Mudou, como se diz, da água para o vinho. Você ouviu, né? Chico, ele também nos trouxe que a piedade é a água da vida. Chico nos disse, deixou essa frase ali. Então, se a piedade é a água, é a fonte da vida, a gente sabe que a água é a fonte da matéria, da carne. Onde não tem água, não tem como ter pessoas encarnadas, né? Nessa forma de vida. Então, se a água
é a fonte da vida material, a piedade, para mim, é a fonte da vida material. Porque quando ali no Evangelho ele nos diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, ou seja, seres de luz, né, seres felizes, e a gente pode pensar assim, mas acreditamos em anjos? Mas há 200 anos atrás, se a gente falasse em seres de luz, seres felizes, a maioria não ia compreender, porque todos esperavam, 200 anos atrás, que os seres celestes seriam anjos. Também essa foi o termo que eles usaram. Então, se é o que mais nos aproxima, né, dos seres de luz, seres mais evoluídos, né, ele nos arremete a uma reflexão, né, de que nós devemos fazer. Temos que compartilhar o sofrimento do outro, mas não é aprovar, né, nem compartilhar em suas razões assim, boas ou mais, para nós sofrermos pelo outro, não. É recusar-se a considerar um sofrimento qualquer que seja, como um fato indiferente a um ser vivo, né? Como uma coisa. A compaixão ou a piedade, né, é o contrário da crueldade. É aquele que tem o prazer para com o sofrimento do outro. E do egoísmo, né, que é aquele que não se preocupa para com o outro. Então, a tal virtude, né, piedade, é a filha do amor. E se nós estivermos na companhia dele, né, do amor ou da piedade, esse sofrer junto não será tão desagradável para a pessoa que está ali compadecendo, sofrendo. Muitas vezes a gente vai ter a compaixão, né, para com os nossos irmãos no dia a dia, e assim vamos conseguir coisas maiores para nós mesmos. Eu gosto sempre de trazer uns casos, histórias que eu me lembro que eu li, e eu me lembrei de um caso real que aconteceu em 2003, na Bahia, de um homem chamado Hamilton. Um homem simples, um motorista de trator. E esse caso está na internet, um caso bem famoso na época, né? Hamilton foi trabalhando, a construtora mandou ele ir lá derrubar algumas casas que lá tinha sido pedido a reintegração de posse. E o que aconteceu? O dono daquele terreno era um homem, em tese, bom. Ele deixou as pessoas fazerem as casas ali, não se importou, porque tinha muito dinheiro. Só que passou um tempo, isso é um caso real, passou um tempo, ele não tinha mais dinheiro, ele vendeu todo o terreno a um engenheiro. E o que aconteceu? Aí, quando chegou lá, o pessoal não saiu, o Hamilton, no trator, ele se negou. As famílias saíram para a rua e ficaram sentadas na frente das casas, não para que fossem atropelados, mas ficaram ali. E o Hamilton, olhando aquilo, ficou consternado, teve a compaixão e não conseguiu. O que aconteceu? O oficial de justiça, com a polícia, cumpriu a lei e deu voz de prisão ao Hamilton. Falou para ele, se tu não fizer o que a lei manda, tu vai ser preso, porque infelizmente todo mundo estava cumprindo uma ordem do juiz. O Hamilton subiu no trator e, quando ele foi avançar, não conseguiu. Ele simplesmente passou mal e teve um problema gravíssimo. Eu sei que ali ele passa. O que ocorreu com o Hamilton? Ele tiveram que chamar a ambulância, a coisa toda. O Hamilton foi para o hospital, interrompeu todo aquele caso, né? E nesse momento parou aquela execução. A mídia fez um alarde enorme daquilo ali. O Hamilton virou um herói, que tinha feito aquele ato, né? O prefeito, comovido, né, foi lá, comprou o terreno e doou as famílias. Aí a gente fica pensando, pô, um pequeno gesto, mesmo que não se sabe se voluntário ou involuntário, porque daqui a pouco o Hamilton foi forçado, né? A não fazer, fez que o poder público resolvesse uma coisa que já era para ter feito há tempos, né? Então, eu digo, um ato de compaixão que o Hamilton teve
gerou várias ações e vários atos. Exato. Na outra semana, quando eu tive aqui, até eu comentei o caso do Jorge também, não vou citar ele de novo, que Chico teve com o Jorge ali, com o Chico também era um cara, acho que o homem mais piedoso que tivemos no Brasil, inclusive. E por que eu falei de novo de Chico? Porque nesses dois exemplos de Hamilton, que é um homem simples, e Chico, né, que é um homem para muito santo, idolatrado, conhecido, duas pessoas totalmente diferentes na sua conotação perante a sociedade, né? Mas os dois com missões, né? Mesmo que pequenas ou grandes, os dois com missões, e os dois conseguiram fazer o quê? A sua parte, né? Os seus atos de bondade. Então, piedade é isso, né? É a compaixão, é o sentimento nobre que a gente que deixa brotar quando nós estamos sensibilizados, né, com a dor, com o sofrimento dos nossos irmãos. E aí eu chego no ponto que eu mais sempre reflito, né, nessa época, que é a época do Natal. A gente fica tão amoroso, fica tão caridoso. E é cesta básica para cá, brinquedo para lá, né? E aí o coração de todo mundo amanhece. E o que acontece? A vibração aumenta. Então não quer dizer que estejamos errados. Errados estamos que não é Natal todos os dias. O ideal que fosse isso, né? Todos os dias fosse Natal. Mas como ainda não dá para ser Natal todos os dias, né? Não dá para vibrar todos os dias como no Natal, que bom que temos o Natal. Muitas vezes dizem, mas Jesus não nasceu no dia 25, não interessa. A data é importante. Porque no momento que a gente está ali, que abraça nosso filho, nossa mãe, né? A gente cria o quê? Uma energia, a gente cria um elo. E o que acontece quanto mais energia criada junto no mundo, mais eleva o padrão vibratório do planeta, mais eleva a energia para todos. É uma corrente. Então eu digo, o Natal é muito importante. Eu não comemoro o Natal, comemore, né? Comemore o amor, né? Abrace seu filho, abrace com quem você estiver sozinho, pense em alguém. Eu não vou passar com meus filhos por A ou B, mas pense neles, pense na sua mãe, no seu pai, vibre por eles, porque essa vibração vai ajudar a muitos. Imagina milhões de pessoas na hora da virada ali do 24, 25, vibrando a mesma energia de amor. Aonde chega isso? Chega muito longe. Como dizia Chico, né? Arrebenta As portas do céu. as portas do céu. E às vezes a gente reclama tanto da vida, né? E eu fico pensando, hoje mesmo eu escrevi no grupo que ali, era o que eu tinha escrito um pouco. A gente, olha, às vezes a gente pensa assim, eu moro em Santa Vitória, fim do mundo, que alguns falam. Gente, a gente mora no paraíso. Vocês pensem assim, ó, na Índia, tem 1,2 bi de pessoas, tem 600 milhões de miseráveis. Sabe que isso? Eles não têm água boa para beber. Na China, mais de meio milhão. Na África nem se fala porque a maioria vive nessa situação de lutar por um copo d'água. E aí vocês imaginem nós, moramos em Santa Vitória, agraciado pela natureza, pela água, pelos campos que são férteis, né? Digo assim, as pessoas, se tu quiser plantar um tomate, tu planta. Na África não tem que plantar um tomate, não tem água, não tem terra. Terra não dá. Eu digo, a gente tem a gente é agraciado. E se a gente pensar no Brasil, é mais ainda. O Brasil, quando eles falam que o Brasil é o coração do mundo, não é só por causa da Amazônia. É por tudo. É pelo que as pessoas emanam. Porque o brasileiro, ele é ele é um ser caridoso. Ele tem o seu jeito diferente. O brasileiro abraça. Né? É solidário. Sempre inclusive hoje na Bahia é decretado o dia da paz, onde junto com a Mansão do Caminho, vários
vários centros espíritas, inclusive de fora do Brasil, se juntam e lá o governo da Bahia, né, prefeito da cidade de Salvador, decretou como um feriado municipal. Então, se junta a um dia de celebração da paz. E hoje mesmo eles estão doando, eles já viram, ele tem, né, todo aquele trabalho maravilhoso, né, a noção do caminho das De Valdo escolas, Fratão. né, Divaldo, e agora descobri que eu estou falando, né, que a mentora dele, Joana de Ângeles, a preocupação dela foi e é a educação. Então, por isso que é formada escolas, ela deu aquela força para o Divaldo e para o amigo dele, esqueci o nome dele, para fazerem, né? Então, um trabalho maravilhoso. E hoje a gente estava falando, né, de como é que é? Piedade, né? Então, assim, ó, foi uma cidade, gente, que abdicou, né, um dia para tudo, em oração, um dia assim, ó, em favor da paz, é uma evolução, né, do nosso Brasil. E aqui nós, a nossa cidade, hoje, vendo assim, ó, escutando o repórter, assim, nós somos muito abençoados. Se a gente olhar aqui no Rio Grande do Sul, né, essas catástrofes, né, naturais, destruindo cidades, né, e nós aqui, graças a Deus, somos abençoados, sim, que passa por cima e não estamos atingindo, né? Então é de agradecer e muito, né? Somos privilegiados. Somos privilegiados, é isso aí, porque a gente tem essas belezas, né, que vêm naturais e tudo remete, né, toda a energia boa, a fonte dela é a natureza. Então, quando a gente está mal, eu digo eu mesmo, quando eu vou lá para fora, lá para o Labradão, eu me isolo. Às vezes estou com 20 pessoas, 20 amigos lá, mas às vezes eu estou lá no meio do nada, só porque tudo já aproxima. Eu digo, a gente sente mais Deus quando está próximo da natureza. Eu, pelo menos, a mim, a mim funciona assim, né? E aí, voltando aqui para quase encerrar já, voltando ao Natal, né? O importante é termos a compaixão, né, de pensar em emanar amor. E quando você faz todas essas vibrações que eu falei aqui no Natal, nós estamos ajudando a muitos, né, que infelizmente não recebem nada de compaixão. Temos aí tantos exemplos, né, de nossa caminhada aí, né, então assim, a gente pegar, quando a gente faz uma oração, compreender a oração e não só ler a oração, tem que entender a oração, falar de coração mesmo, né? Se pegar aqui na prece de Cáritas, né, tem uma partezinha que diz assim, ó, Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Eu digo, que coisa mais forte, né? Que se a gente conseguir entender, né, que nós estamos pedindo para Deus dar aos nossos irmãos a força, né, para passar pela provação. Isso já é um grande ato de compaixão e de piedade. Para finalizar, eu vou ler um trechinho de um poema do Chico aqui, que diz que cada vez que o Natal volta de novo a contar e fugir, Cristo retorna ao coração do povo, aclarando o porvir. O Natal, em toda a idade, é sempre nova alegria, mas nos dons da caridade, o Natal é todo dia. Natal festeja esquecendo, quaisquer preceitos vão. Natal é Jesus dizendo que todos somos irmãos. Esse é o poema de Chico Xavier, que foi ditado por nenhum espírito. Ele Chico era uma, não sei. Então é isso, pessoal. Eu concluo a minha instalação, deixando até aqui o meu Feliz Natal para todos. Né? Agora, fim de semana, vamos festejar. E quando formos fazer a nossa ceia, a nossa celebração, abrir aquele presente, todo mundo gosta de ganhar um presente, não é errado. Né? Pensamos, às vezes, pensamos naquele que a gente conhece, aquele que está em necessidade, um amigo que a gente sabe, pô, tá passando por essa figura. É isso que eu deixo para vocês, meu
Abraço fraterno a todos. Então, agradecemos a Deus, ao nosso amado Jesus, nossos benfeitores espirituais, pela proteção e amparo desse Deus. Agradecemos ao nosso irmão Leandro, pela explanação desta noite. Possamos internalizar em nossos corações, em nossa consciência, em nosso espírito, essa mensagem, essa verdade. Que não nos esqueçamos do que o mandamento, eu acho que é um mandamento maior para mim. Amar o próximo de mim. Que assim seja. E eu também para vocês uma mensagem. Estimados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus menino, nascido em Belém, traz de presente nas suas mãozinhas o segredo da paz. Ele é o príncipe da paz. Tal é a feliz notícia que ressoou na noite de Natal e que se repete ao mundo. Cristo é mesmo a nossa paz. Um menino humilde e indefeso que chora numa gruta fria e nua. Destruiu o pecado e nos trouxe a graça da redenção. Vamos a Belém como os pastores e fiquemos em adoração na lua, fixando o olhar no Salvador do mundo, recém-nascido. O Centro Espírita Nova Era deseja que a paz de Cristo esteja com todos vocês e todos os seus familiares. Agora e sempre. E que nesse Natal de 2023 vocês recebam muitas graças e bênçãos de Deus. Muito obrigada por fazerem parte das nossas atividades espirituais. A paz e o amor do menino Jesus. Feliz Natal a todos nós. E agora, procuramos nos manter em oração, em silêncio. Vamos dar início aos passos magnéticos. Procuramos, então, ficar em silêncio para ajudarmos a espiritualidade maior e os nossos médios a realizarem esse trabalho. Que assim seja. Assim seja.